E que bom que estamos aqui. Hoje nós vamos aprender uma verdade muito bacana. Semana passada nós falamos sobre a parábola do trabalhador da última hora. E falando do que? Sobre salvação. O reino de Deus como a salvação. E ela não depende em nada do que você ou eu viermos a fazer. Não depende do nosso trabalho. A salvação não depende do que eu faço, mas depende do que eu creio que Ele fez em favor da minha vida. E hoje nós vamos falar a respeito de recompensa, a respeito de galardão. O que é um galardão? É um pagamento por algo feito. É uma recompensa dada a algum trabalho que foi executado. É como se fosse uma premiação. E a grande pergunta que eu fiquei, já tem umas 3 semanas que eu estou nessa, e nessa última semana eu já cheguei à conclusão, a semana passada, aliás, que vocês vão concluir também comigo, vocês vão concordar comigo. Será que na terra existe ainda recompensa? Será que eu tenho o direito de fazer algo, estou fazendo algo, e chegar diante de Deus e falar: Deus, me paga porque eu fiz algo, e esse algo que eu fiz, foi Ele que me deu, Ele me deu condições de fazer, e Ele vai me pagar aqui na terra? Será que é isso que existe? Eu cheguei a uma conclusão: isso não existe mais. Mas o que existe para as nossas vidas é uma recompensa, é uma premiação, é um galardão no céu, que está à nossa espera, e que depende sim do que eu faço nessa terra. Para a gente chegar nessa parábola, nós precisamos entrar aqui, como diz o outro, cavar aqui uns fundamentos, para a gente se alicerçar na palavra a respeito de quê? Qual época que eu vivo? Será que eu vivo ainda no tempo da lei, lá de trás? Ou seja, daquilo que eu tenho que fazer para ser aprovado, para ser recompensado, para ser abençoado? Ou eu vivo no tempo da lei, no tempo da graça, que baseia-se naquilo que Cristo já fez em favor da minha vida, que eu creio e eu vou fazer, eu vou praticar, simplesmente porque eu amo, porque eu sirvo, porque eu amo, eu pratico porque eu creio, e existirão resultados sim, mas será que são pagamentos? Nós vivemos em qual tempo? Tempo da lei ou da graça? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus já veio? Já. Então nós vivemos no tempo da graça. Faz 2000 anos que Jesus já morreu e foi ressuscitado para nos proporcionar o quê? Um favor, não uma recompensa. Porque quando a gente fala em recompensa, a gente às vezes pensa em recompensa, na recompensa boa. Na recompensa assim: Deus, eu estou fazendo coisa boa, então você tem que me pagar. Olha esse texto aqui, hoje nós vamos ler, pensa nos textos, bastante texto, mas do Senhor para a tua vida. Desculpa, coloca o Deuteronômio, que é o de baixo, por favor. Para a gente entender que se tem recompensa positiva, também existe uma recompensa negativa. Deuteronômio fala do quê? É a confirmação das leis, daquilo que Deus tinha falado para Moisés falar para o povo. Então aqui no capítulo 28, verso 1 diz assim: se fielmente, a condição, se fielmente você obedecer a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Aí tem uma sequência de bênçãos. Termina no versículo 14, e agora no versículo 15 diz isso daqui: contudo, se você, Marcelo, não obedecer à palavra de Yahvé, o teu Deus, não zelando pelo cumprimento dos mandamentos que você gosta, ou que são fáceis, não, de todos os mandamentos e decretos que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Se nós entrarmos nesse lugar: Deus, você tem que recompensar o que eu faço de bom, então eu também estou dando direito para Ele de me recompensar com maldição quando eu erro, quando eu falho. Amém? Nós vamos chegar porque hoje eu fiz uma coisa, eu fui na igreja, hoje eu orei, eu estou contribuindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, parece que Deus não está fazendo nada. Ei! Nós só estamos de pé ainda exatamente porque Ele tem feito todos os dias da nossa vida. Sabe por que nós estamos de pé ainda? Lamentações capítulo 3, está tudo meio invertido aí, mas caminha junto comigo aqui. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Elas se renovam plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha fidelidade não é grande. De vez em quando, irmãos, nós acertamos. De vez em quando somos fiéis. De vez em quando agimos de acordo com a palavra. De vez em quando cumprimos alguns mandamentos no nosso padrão. Mas a razão pela qual não somos consumidos ou não fomos consumidos não é a nossa fidelidade, não é a nossa bondade, mas é a bondade do Senhor. Então nós precisamos chegar nesse ponto. Eu sou merecedor de ser recompensado por coisas boas? Porque se eu chegar nesse ponto que eu sou merecedor de ser recompensado por coisas boas, então significa que eu também posso ser recompensado por coisas ruins quando eu falhar. E eu já te adianto que a gente muito mais falha do que acerta. Combinado? Eu gostei. Deu só uma miada aí, mas aleluia. Quando a gente fala em recompensa, tem um texto que Jesus fala, capítulo 10 de Marcos. Olha o que está escrito. Muitos usam esse para, não, meu irmão, o que você der, Deus vai dar 100 vezes mais. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós abandonamos tudo. O bicho é carudo, né? Nós abandonamos tudo para te seguir. O que vai ser da nossa vida, nós que abandonamos tudo? Jesus garante, com toda certeza eu vos asseguro que ninguém, não é só você não, Pedro, qualquer pessoa que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, você vê que não tem sogra, né, irmão? Mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições. Tem ainda uma coisinha aí de perseguição. E se você fizer tudo isso, você vai receber o que também? No futuro, a vida eterna. Irmão, será que... o que nós precisamos fazer para recebermos vida eterna? Eu não faço nada. Eu creio que Ele fez tudo por mim e para mim. Amém? Por isso que é graça. É um favor que eu não mereço. Se eu entrar nesse lugar, mas pastor, Jesus falou, Novo Testamento com os discípulos, Ele falou que vai receber 100 vezes mais. Quem? Quem se enquadrar ou se qualificar aquelas exigências. Você precisa deixar casa. Você já deixou sua casa? Não, você está doidinho para comprar uma casa, amém? Então você já está fora. Pastor, eu estou querendo comprar a segunda, eu estou construindo um prédio. Mas então está errado, porque ali fala que tem que deixar os bens. Então você e eu já não nos qualificamos para recebermos 100 vezes mais. Você já abandonou seus filhos? Pastor, mas de jeito nenhum. Deixa eu te dar uma notícia. Além de não receber 100 vezes mais na terra, não vai receber vida eterna lá na frente, no futuro. Nós temos que ler a Bíblia desse jeito, porque é aquilo. Jesus, o Senhor diz que nós vamos receber 100 vezes mais, que existe recompensa. Nós que deixamos tudo. A primeira pergunta, Marcelo, o que você deixou até hoje? O que eu dei para Ele? O que eu entreguei para Jesus até hoje? Só as coisas que não prestavam. Amém? Gostei do amém. Nós precisamos ser sinceros, que a gente se acha, nós somos bons e Deus é mau. Deus não responde às minhas orações. Deus é injusto. Deus não faz. Eu que faço. Porque olha isso, Deus, o que eu estou fazendo. Olha, Deus, o que eu deixei de fazer por causa do Senhor. Marcelo, no meu padrão, você não deixou nada até hoje. Porque aqui não é a questão de deixar uma vez e toca a tua vida. É deixar para sempre todos os dias. Quem é capaz de se enquadrar nesse padrão para ser qualificado a receber 100 vezes mais na terra? Ninguém. Então vamos chegar, esse para mim é o texto mais claro que fala sobre recompensa na terra. E eu e você nos encaixamos ou nos enquadramos em sermos qualificados para receber recompensa? Não. Sabe o que eu descobri nessa semana? Que o que nós recebemos nessa terra, no tempo da graça, não são recompensas, são favores do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você acha que você não é
consumido. Essa é a razão de não sermos consumidos. Qual que é a razão? A bondade dele, a fidelidade dele, não tem nada a ver com a minha bondade, com a minha fidelidade. Você acha que você é perdoado porque você perdoa? Você acha que você foi perdoado e agora é responsabilidade sua se manter perdoado? 1 João, capítulo 2, olha o que está escrito: caros filhinhos, essas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por um acaso, por um acidente, entretanto alguém pecar, você precisa confessar seu pecado. Não, você tem um advogado. Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, porque Ele é a propiciação, Ele que te favorece, Ele que te torna propício e justo e favorecido pelos teus pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados do mundo inteiro. Você acha que é você que está sendo, Deus, eu estou sendo recompensado com o teu perdão? Quem disse? Na cruz ele diz o que? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Ele não falou, Pai, perdoa quem se arrepender. Ele falou, eu estou aqui disponibilizando perdão. E a partir de agora, todo aquele que vier a mim, que me reconhecer como filho de Deus, como Senhor e Salvador, ele é perdoado por reconhecer quem eu sou. E eu o mantenho perdoado, não é ele que se mantém perdoado, eu o mantenho perdoado, porque a minha fidelidade é grande, a minha bondade se renova a cada manhã. E essa é a razão, Marcelo, de você não ser consumido. Você está sendo recompensado ou favorecido? Você está entendendo? As bênçãos e as maldições tinham 3 pontos característicos. Resumidamente, falava de riqueza, falava de saúde e falava de paz. Uma das confissões, nessas 3 confissões, nós fazemos todos os finais de culto. E você não pode se esquecer delas, porque isso não é recompensa. Recompensa é quando você faz e alguém vem trazer um pagamento. Favor, você não fez nada, eu estou te dando esse presente. Mas Marcelo, eu quis fazer isso. Mas por quê? Porque eu sou bom, Marcelo. Eu sou generoso. Eu sou fiel. Quando fala de dinheiro, 2 Coríntios 8:9, olha o que está escrito. Pois conheceis, você conhece essa graça? Você tem experimentado essa graça? Qual graça? Qual favor, pastor? O favor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sendo rico, Ele se tornou pobre, por minha causa, por tua causa, para que fôssemos enriquecidos pela pobreza dEle. Isso daqui é recompensa, isso daqui é favor, isso daqui é graça. Paulo falou com todas as letras. Você conhece essa graça, Marcelo? A graça de trabalhar, a graça de ter um emprego, a graça de ser um profissional, a graça de ter recursos, de ter condições de trabalhar e ser remunerado por aquilo. Quando esse dinheiro chega nas tuas mãos, Marcelo, você que é profissional, seja empregado ou empregador, o dinheiro que chega, o recurso financeiro que chega na sua mão, você vê isso como recompensa ou vê como favor? É muito importante isso, porque senão, se nós não virmos o dinheiro chegando às nossas mãos como um favor, uma dádiva, uma generosidade dele, uma bondade dele, nós vamos querer cobrá-lo, e ele vai falar assim, ei, mas espera aí, você teria o direito de me cobrar se você tivesse feito antes. Eu fiz antes. Na lei, o homem agia e Deus reagia. Na graça, Jesus agiu. E Ele espera que eu e você tenhamos reações. Amém? Respeito de saúde, eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço e aconteço, eu canto, prego, toco, sapateio, viro pirueta, eu faço de tudo. Eu não sei por que Deus não me curou ou não me cura até hoje. Você está esperando ser recompensado com saúde por aquilo que você faz? Deixa eu te dar uma notícia, 2000 anos atrás você não tinha nascido. Nem eu também. E há 2000 anos atrás, Isaías 53:4 diz assim, e no entanto as suas dores, as dores de Jesus, eram as nossas próprias enfermidades que Ele carregava no corpo dele, no ser dele. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado.
Não espere ser recompensado. Eu vou fazer tudo direitinho para eu ser recompensado ou abençoado com saúde. Não espere. Ele já disponibilizou para a tua vida. Ele já ofereceu gratuitamente para você e para mim saúde. Ele fez. Ele carregou a minha dor. Ele carregou a minha enfermidade. Pastor, mas há 2 anos atrás você teve um infarto, quase que você partiu. Então, e a responsabilidade é dele? A culpa é dele? Esse corpo aqui não nasceu de novo. Vivemos num mundo que agora estamos passando uma fase de pandemia. Deus é o responsável por isso. Deus está punindo o mundo, Deus está julgando. Que é isso, meu irmão? Ele não veio para fazer isso. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para ser, porque ele é bom. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender que nós vivemos o que vivemos. Coisas boas acontecem nas nossas vidas. Quando coisas boas acontecem nas nossas vidas, quando somos alcançados por bênçãos, isso não é recompensa, isso é favor do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos, reconhecer isso. Falar, Deus, o Senhor é bom. Por quê? Porque eu estou vivo. O Senhor me criou, o Senhor me salvou. Eu sou abençoado. Respeito de paz, Isaías 53:5, olha o que diz. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas, nós fomos curados. A paz, eu estou vivendo um momento de paz, que bom, isso é favor de Deus, porque ele já foi castigado. Você não precisa ser castigado. Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida engrenar, para a minha vida, se você ainda tiver esse pensamento? É pensamento de lei, de recompensa. Se você e eu pensarmos dessa forma, nós também podemos abrir o outro lado da moeda, qual que é? Deus, do mesmo jeito, me recompensa quando eu for bom, me recompensa quando eu acertar, mas você também pode me punir quando eu errar. Rapaz, próximo culto, a começar do pastor Marcelo, alguém prega, porque eu não duro até a semana que vem. Se for nessa troca, te recompenso, Marcelo. Beleza. Então nós vamos fazer um acordo. Acertou, bênção. Errou, a pancada pega. Uai, você quer só um lado? Você quer trabalhar só na lei? Na lei é tudo. Amém? E agora, pastor, mas então como é que funciona? Funciona que nessa terra nós somos favorecidos. Eu preciso ver coisas boas acontecendo na minha vida, não porque eu fiz coisas boas, mas porque Ele é bom. E as coisas erradas que acontecem na minha vida, pastor, o que significa? Significa que você não nasceu, que o teu corpo e a tua alma não nasceram de novo. Por isso que nós temos às vezes tristezas, decepções, depressões, doenças da alma. Por quê? Porque a tua alma não nasceu de novo. O meu corpo não nasceu de novo. Por que tem gente que infelizmente está morrendo por causa desse desgraçado, desse Covid-19? Porque o corpo não nasceu de novo. Mas o espírito sim. E aí nesse corpo que não nasceu de novo, que às vezes passa por, é passível de enfermidade, de problemas, você pode recorrer à recompensa? Não, ao favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Você não tem que, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer nada, porque se você vier a fazer, significa que você, Deus, eu estou fazendo, então faça. Significa que o que Ele fez, o que nós lemos ali? A paz que foi propiciada a nós, a paz que foi propiciada a nós, o castigo foi todo sobre ele. Significa que então o castigo não foi suficiente. Ficou ali 90%, mas ficou faltando a minha parte. Não, a sua parte é crer no que Ele fez. A sua parte é acordar amanhã cedo e eu vou declarar. Primeira coisa, Senhor, muito obrigado porque eu acordei, eu estou vivo. E se eu acordei, eu sou uma pessoa propícia a ser abençoada pelo Senhor nesse dia.
Vou trabalhar, glória a Deus, estou sem serviço, estou sem emprego, glória a Deus, porque eu sei que o Senhor tem coisas boas. Não vou fazer nada a mais para receber nessa terra coisas boas, porque o Senhor já fez tudo na minha vida e eu estou prontinho para ser abençoado. Vou trabalhar com excelência, vou fazer curso, vou me esforçar, vou ser excelente em tudo que eu vier a fazer. Porque isso para mim não é para receber algo, é porque eu já recebi algo e eu quero te honrar. Eu quero te honrar com excelência. Eu quero te honrar com vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: você é um cara diferente. Tua vida está esquisita, tua vida está estranha, tua vida está difícil, mas eu estou vendo ainda um semblante de paz, um semblante cheio da glória do Senhor. É o Paulo e o Silas na cadeia. Paulo e Silas, gente, Paulo e Silas na cadeia. Aquele homem tinha que ter uma estátua para ele. E qual onde que ele foi? Cadeia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Aleluia, cantando louvores a Deus e orando de maneira que os demais companheiros de prisão estavam escutando. É o que eu falo, o que as pessoas ouvem do Marcelo quando o trem espreme, quando o negócio aperta. Porque quando está tudo bom, meu irmão, é muito fácil. Deus está querendo, peraí, rapaz, o negócio está pegado para o lado dele. Deus não é o responsável pelas coisas erradas. Mas apesar de todo esse negócio, ele ainda está, isso é fé. O que? Eu continuo te amando, eu continuo te adorando, continuo te servindo, eu estou prontinho para ser alcançado pelas tuas bênçãos, pela minha obediência? Não, por causa da tua obediência que foi até a morte e morte de cruz. Ela basta para mim. E quando eu obedeço, nada mais é do que uma fé colocada em prática. Amém? Baseado nisso tudo, vamos começar a pregação da noite. Falar, é hoje. Hoje, vira madrugada e nós estamos aqui. Lucas, quanto que eu marquei ele? Lucas 16. A parábola do administrador infiel. Tinha dificuldade para entender, mas o Espírito é maravilhoso. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Esse, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: o que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou o primeiro: quanto que você deve ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Pegou a cardeneta, escreve aí, ao que o administrador lhe autorizou: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Devia 100, escreve 50 aí. Em seguida questionou o outro: e tu, quanto que você deve? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma tua conta e escreve 80. Devia 100, escreve aí que está devendo só 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Pois os filhos desse século, os filhos desse mundo, são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os próprios filhos da luz em meio à sua própria geração. E durante um tempo eu falava: mas como é que Jesus achou bacana o proceder desse administrador, que deu prejuízo para o cara e para o patrão dele? Ele era um mau administrador e deu mais prejuízo ainda, e Jesus está falando que esse cara foi bacana, que ele agiu de forma interessante, que eu posso aprender com isso. Eu vou aprender o quê? Desonestidade, falha contábil? Eu falei: não tem jeito, até eu entender que o que Jesus estava elogiando ali, que você e eu precisamos, e Jesus ele está atrás disso na minha vida e na sua. Ele está atrás de, entenda a palavra nesse contexto, ele está atrás de interessados.
Ele está atrás de pessoas que têm interesse. Ele está atrás de pessoas, o que vai ser lá na frente? Essa história aqui fala do quê? Um patrão que tem um administrador que não estava administrando bem. Ele falou assim, ó, a casa vai cair, viu, meu amigo? Vai chegar uma hora que não vai dar certo mais. E ele falou assim, eu já sei, eu estou prestes a ser mandado embora. Então o que eu vou fazer? No futuro eu vou ser despedido. Então o que eu vou fazer no meu futuro? O meu futuro eu vou fazer o seguinte, quanto que você deve? Devendo 100, escreve aí só 50. Você deve quanto? 100, escreve aí 80. Porque esses que me receberam, esses que foram perdoados, né? A dívida foi perdoada. Um 50% e o outro 20%. Esses daí, na hora que eu perder o emprego, eu vou receber alguma coisa. Eles vão me receber em casa, eles vão me acolher diferente. Eu não vou ficar desguarnecido. Eu sei que o meu futuro é esse, então no meu futuro eu vou ajeitar o meu futuro. Você está entendendo? E agora presta atenção. O interesse desse cara, ele tem sido sagaz, ele tem sido esperto, ele está pensando no futuro. A minha pergunta para você pensa no seu futuro? Pastor, você está falando do quê? A partir do momento em que você é salvo, que você creu de verdade, você nasceu de novo, você se batizou, você é salvo, você vai para o céu. Você e eu vamos falhar, você e eu vamos errar, nós vamos desobedecer muitas vezes ainda, mas a bondade dele, a fidelidade dele, a generosidade dele vão manter a minha vida justa e limpa e santa diante do Pai. A questão é o seguinte, e o que eu vou fazer com a minha vida então depois disso? Já que eu sou salvo, vou tocar o terror e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Ele está falando, não, você precisa pensar no seu futuro. E eu penso muito no meu futuro. Pensa uma coisa, uma pessoa que não cuida do seu futuro, está com 20 anos, 30 anos, está no gás para produzir, você está se preparando naturalmente para o teu futuro, porque lá na frente não vai ter aposentadoria, ainda mais do jeito que está agora. Lá na frente pode piorar, você está guardando para o teu futuro. Você precisa ter interesse no seu futuro. Você precisa se preocupar com o seu futuro. Você precisa pensar além. Porque lá na frente, será que eu vou ter condição de produzir o que eu produzo hoje? Quando nós falamos de aposentadoria, nós estamos falando dessa aposentadoria terrena, natural. Mas Jesus aqui está falando de uma aposentadoria eterna. Ele está falando assim, Marcelo, você pensa no teu futuro eterno? A salvação para você simplesmente basta? Você não pensa que lá na frente existirão recompensas, sim, galardões, sim, premiação, sim, para aquilo que você fez em favor do meu nome, em favor do meu reino? O que ele falou? Vocês vão receber 100 vezes mais por causa quem renunciou por causa do meu nome e do evangelho. Mas eu não sou qualificado o suficiente para chegar nesse lugar de receber nessa terra, e quanto mais a vida eterna. Marcelo, esquece, porque nós estamos falando de salvação, mas e para essa terra? Marcelo, aqui na terra é favor, mas no céu existe recompensa. Eu me importo com a minha recompensa, eu me interesso em ser recompensado, em ser galardoado. Você acha que eu faço tudo na igreja, tudo que eu faço é prazeroso para mim? Não. Duas coisas. Umas coisas que não são prazerosas faço porque é minha função. Outras coisas que não são prazerosas, que às vezes não faz nem parte da minha função, eu tenho interesse lá em cima. E ele está falando, tenha interesse. O mundo tem interesse. Marcelo, tenha interesse. Saiba que existe mais. E que esse mais não depende de mim, depende de você. É você que mede a sua aposentadoria. Para você ter um rendimento bacana lá na frente, você precisa abrir mão de algumas coisas aqui atrás. Nossa, mas eu estou tirando X, uma porcentagem do meu salário, da minha retirada, para investir, para que lá na frente, com 60, 65 anos, eu tenha uma aposentadoria razoável. Essa é a conta. Vale a pena? Quando a pessoa fala assim, entende que vale a pena,
ela começa a fazer esse investimento. Eu quero te chamar hoje para isso. Deixa eu te dizer algo, vale a pena, viu? A eternidade, ela vale a pena. Você já foi salvo. Não se preocupe com salvação, em perder ou em ganhar, você já recebeu. Agora preocupe-se, tem interesse, como é que vai ser lá do outro lado? Pastor, eu não sei direito, meu irmão. Não tem, o galardão vai ser isso, o galardão vai ser aquilo, vai ser autoridade sobre cidades, vai estar mais próximo. Eu não sei direito como é que funciona, eu sei que tem. Já para você entender, que eu marquei Apocalipse 22:12, olha o que está escrito, que o próprio Jesus diz: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu tenho interesse nisso daqui. Que ele chegue perto de mim não é com um caminhão, não, ele chega com uma caçamba, arrastando uma caçamba, vai, Marcelo, é teu. Rapaz, Mateus 6:19, olha o que está escrito: investir os recursos no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Pastor, então não vou fazer investimento na terra, não é nada disso. Aqui a questão de investimentos, de comprar, de adquirir, tudo isso é bacana, tudo isso é legal, tudo isso é bênção de Deus, veja como bênção de Deus, mas ele está falando de um ajuntamento, de um investimento no céu também. Marcelo, não invista só na terra, invista também no céu, e nós já lemos, ele vai recompensar. Na terra eu vejo como favor, mas no céu eu vejo recompensa. E como é que é o nível de recompensa? Quando que é Mateus 10? O que está marcado aí? Mateus 10. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, por esse ser meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Eu aprendi algo com o Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho, da graça, de todos os tempos, um inglês lá de 1800 e bolinha. Ele usava esse texto aqui e falava assim: que Deus é esse? Ele te criou, Ele criou a água, Ele te deu condições de dar água e ainda te recompensa? Ele falou: que Deus que é esse? Será que eu conheço esse Deus? Esse favor, na terra Ele me favorece com vida e salvação, e no céu Ele me recompensa, mas foi Ele que fez tudo. Então, Marcelo, para você entender o quão generoso, o quão bondoso eu sou em favor da tua vida, será que não vale a pena? Será que você precisa? Será que eu preciso ter interesse? Eu preciso, peraí, então o que eu fizer, e aí às vezes fecha, né, naquele pacote, uns deu apóstolo, profeta, será que é só isso? Aqui na nossa igreja, quantas áreas você e eu podemos servir? A gente pintou umas coisas, né? Eu estou vendo a mudança do layout da igreja, ficamos numa fase de 7 anos, tudo coloridinho, agora está indo para o preto e branco. Essa semana eu e meu irmão pintamos aquele trem lá no fundo, colamos adesivo, aí ficou faltando o relógio lá em cima de madeira, que era muito bacana, e eu falei assim, eu vou fazer, não sei o que, eu sei que aí surgiu a Glauce, até o Marcelo, fuça não, que você não sabe. Aí a Glauce, falei, uai, bacana, foi tão de Deus que a Glauce veio aqui, ela veio aqui trazer uma cesta básica, e já voltou para casa com um relógio nas costas. E aí, pastor, para quando você precisa? Eu falei assim: domingo, em nome de Jesus. Está aí assistindo, Glauce? Ontem eu mandei uma mensagem: e aí, está dando certo? Isso quer dizer, está dando certo, ela sabe que é só uma motivação. Hoje ela já mandou foto, não sei o que. Pastor, antes do culto está pronto. Pensa num trem bonitinho que ficou lá atrás. O que significa isso? Todo mundo que olhar para aquele relógio, que lá atrás foi feito pelo Peninha, pintado pela minha mãe, comprado não sei por quem, todo mundo vai ser beneficiado. Melhor dizendo,
todas as pessoas que virem e falaram, que legal, vi a hora. Quem viu e gostou, a pessoa que participou, ela vai ser recompensada. Mas foi um copo de água fria, foi 1 hora, mas teve gente que fez. Amém? A minha questão hoje, o meu interesse é o seguinte: o que eu posso fazer? E eu sou fominha. Às vezes eu falo, irmão, então, pastor, para mim está difícil, não dá. Eu falei, deixa quieto, pode deixar que eu faço. Por quê? Porque eu sei que lá na frente vai ser assim. Então você está fazendo só por causa disso? Nem sempre, mas às vezes é. Mas é o meu chamado é esse. Eu estava conversando com o Ricardo aqui atrás. Durante um tempo na minha vida, eu e a Thelma, nós fizemos de tudo. E hoje ainda faz de tudo, mas hoje eu sei direitinho. Antes dava tiro de garrucha para tudo quanto é lado. Hoje é um sniper, atirador de elite. Hoje eu sei o meu chamado. Mas e aí? E aí vamos fazendo tudo que tem na mão para fazer. Por quê? Porque se um copo de água fria que eu dou para alguém tem recompensa, e as outras coisas que eu estou fazendo e você pode fazer? Daqui uns dias vai voltar a salinha das crianças ali. Raíza, que é a coordenadora, está desesperada. Tiveram duas irmãs que não estão aqui na igreja mais, que dava aula. Pastor, eu estou precisando de mais gente. Mas eu não... Aí eu não gosto de dar aula. Meu irmão, quem falou para você que não quer para gostar? Eu quero servir. Eu quero dedicar. Eu quero separar 1 hora. Nossa, mas é 1 aula por mês. E se tiver mais pessoas, 1 aula a cada mês e meio. Mas eu não sou boa para dar aula, mas você pode ajudar? Eis-me aqui. Ei! Vamos acordar, vamos despertar, irmãos. Porque lá em cima, Ele está esperando você chegar para... Marcelo. Toma, recebe, faz. Olha o que você fez. Nossa, mas eu fiz, ninguém viu. Não é para as pessoas verem. Ele viu. Isso basta. Isso basta. Isso precisa bastar para mim. Eu tenho convicção do que ele fez. Eu tenho convicção que ele está vendo do que eu fiz. Não fiz para aparecer. Eu fiz para receber. E ele paga, mas direitinho. Amém? Lê esse texto aqui de Romanos 12, olha que bacana. Como servir por meio dos dons, porquanto pela graça que me foi concedida, é favor, foi Ele que te deu, sem mérito. Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha em uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, a cada membro, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com que a graça, Paulo sempre enfatiza, com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Eu gosto desse daqui. Essa semana eu recebi um irmão que, esse irmão me encorajou. Se é de encorajar, haja como encorajador. O que contribui com generosidade, se exerce liderança, que a ministre com zelo, se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Qual que é o teu dom? O que você tem facilidade para fazer? Pastor, mas isso às vezes eu não tenho nem facilidade, mas força e faça. Se esforce para fazer. Sabe, seja disponível nas mãos do Senhor. Seja uma pessoa assim, Deus, eis-me aqui. O que tem para fazer hoje? Hoje tem que lavar a cadeira. Estamos juntos, põe eu na fila aí. Hoje tem que fazer o quê? Tem que fazer uma outra coisa. Conta comigo. Nós precisamos nos dispor nas mãos do Senhor, porque além disso ser um reconhecimento daquilo que Ele fez e nos deu, nós ainda seremos recompensados. Marcelo, tenha interesse, Marcelo. Tenha esse interesse. Invista. Cuide disso, porque lá na frente você vai ser recompensado.
Enquanto nós estivermos nessa terra, é tempo de acumularmos tesouro no céu. Continue acumulando, fazendo seus investimentos aqui nessa terra. Mas não se esqueça ou não despreze o seu tesouro celestial, porque ele vai ser recompensado. Ele vai ser acrescido. Na hora que você chegar lá e falar assim, o teu galardão, a tua recompensa, o teu prêmio é esse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Paulo sabia muito disso. 1 Coríntios, capítulo 3, olha o que Paulo fala. O crente infantil e as dissensões. Irmãos, eu não vos pude falar como a pessoas espirituais. Paulo estava dando uma arrochada na turma os corintianos, né, meu irmão? Igreja de Corinto são os corintianos. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei a beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque vocês ainda continuam carnais, pensando só de uma forma natural. Visto que campeia, há entre nós, entre vocês, todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Continuando. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? E ele que está escrevendo. Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância. Olha o lugar que Paulo se coloca. Mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, o dele. E cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus. E vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus, a lavoura que cresceu, a lavoura que germinou, o edifício que cresceu. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E esse fundamento é o que Cristo é e já fez. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra lá naquele dia será manifesta. Porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém constrói permanecer, ouro, prata e pedras preciosas, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, feno, madeira ou palha, esse sofrerá prejuízo. Então tem prejuízo, não a perda da salvação, mas a falta de ganhar, vai sofrer prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Paulo falando isso, ele fala assim, eu faço uma coisa, o outro faz outra coisa. Não tem inveja do que o outro faz. A questão é o que você está fazendo. Porque não importa quem faz ou deixa de fazer. Não importa quem faz algo ou o outro, um faz A e o outro faz B. A questão é o seguinte, unicamente quem faz tudo isso é o Senhor. Então ele estabelece um ponto. E agora ele vem falando sobre, nós estamos fazendo aqui, nós lançamos o alicerce é Cristo. E o que nós temos feito em cima desse alicerce? A partir do momento que você foi salvo, a partir do momento que você está sobre esse alicerce, que ele não muda, a rocha que não se abala, o que você está construindo em cima desse alicerce? Qual que é o material que você tem utilizado, Marcelo? Você tem utilizado pedras preciosas, prata e ouro? Ou você tem utilizado feno, madeira ou palha? O que você está fazendo naquele dia, no arrebatamento, na hora que você vier para receber
os galardões. Esse é o chamado tribunal de Cristo. Não é tribunal de quem é salvo, quem não é, se o que ele fez ele vai ser salvo, não tem nada a ver com isso. A salvação, em primeiro lugar, não tem nada a ver com o que eu faço. Domingo passado, em aceitar o convite daquilo que ele fez e receber o que ele fez. Agora, Marcelo, como que você produziu, como que você trabalhou, como que você construiu sobre esse edifício, sobre esse alicerce? Como é que o teu edifício foi construído? Porque se você usou materiais, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho inveja do outro, eu vou fazer isso para eu ser melhor ou maior do que o outro, eu vou fazer isso para mostrar o tanto que eu sou bom. Marcelo, no dia, o fogo vai queimar, não vai sobrar nada. Agora, se você produzir de acordo, você vai sofrer um prejuízo. Não é perda de salvação, mas você poderia ganhar tanta coisa. Agora, Marcelo, se você construir se você construir usando esse tipo de material, moço, a recompensa vai acontecer. E eu volto a te dizer, eu tenho interesse nessa recompensa. Eu quero te convidar a ter interesse nessa recompensa. Eu quero que você pense, o que eu estou fazendo? Como eu disse semana passada, eu vejo o custo da graça. Agora eu estou salvo, eu vou tocar a vida. Aí depois de uma palavra dessa, mas não tem nem recompensa então na terra, então o que eu estou fazendo na igreja? Meu irmão, você pensa assim? Como eu falo, para nós a graça não nos custou nada, mas ela tem um valor imensurável. Se eu achar então a graça é assim, vou viver minha vida. Naquele dia, você vai entregar o quê? Aliás, não é nem entregar, você vai receber o quê? Você lembra da parábola dos talentos? O Senhor daquela terra chama 3, ele dá 5, o outro ele dá 2, e o outro ele dá 1. E quando ele volta, eu falo, e aí, eu te dei 5, e aí? Rapaz, aqui ó, eu trabalhei, eu investi, eu fiz acontecer, e toma os teus 5 de volta. Ele chama ele do quê? Servo bom e fiel. É interessante, eu estava investigando esse texto. Ele não falou assim, pega 5, Paulinho, e quando eu voltar eu quero pelo menos 5. Ele deu 5. Os talentos e os recursos que você tem recebido do Senhor, sejam quais forem, quantos forem, Ele não está te cobrando, Ele está só te falando, se você fizer, você vai se surpreender. Eu não sei você, mas eu tenho um prazer. Essa semana recebi, foi a Verônica que repassou para mim no Sal da Terra, no site da igreja. Era uma carta de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, e assim, meio perdida, meio desesperada, meio tudo errado. Chegou, falei, não, mandei um áudio para ela, a resposta dela já foi assim, já mudou a página, já ficou diferente. E isso para mim, meu irmão, você não faz ideia da satisfação, da alegria, do prazer. E aí eu estou falando o seguinte, Deus me salvou, Deus me deu um dom, Deus me deu um chamado, Deus me capacitou, aí eu sirvo uma pessoa com aquilo que Ele me deu e Ele ainda vai me pagar. É isso, já me proporcionou. Qual que foi a tua recompensa, pastor? Aqui na terra foi uma alegria, um prazer, uma satisfação muito grande, de ver uma pessoa, estou melhor. Falei para ela, quando a igreja voltar a funcionar, questão de batismo, orei, recebeu Cristo, você vem e batiza. Não, pastor, isso já está determinado, quando for possível eu vou ser batizado. Meu irmão, ganhei. Isso para mim basta. Essa para mim é a recompensa. Mas para mim não é uma recompensa, isso é um favor, isso é uma dádiva dele. Esses dias eu comentei com você, estava eu e a Thelma saindo ali, aí aparece um cara todo atrapalhado, tanto de droga, de cachaça e de demônio. Pastor, você faz uma oração para mim? Eu falei, eita Jesus, é hoje.
E ele veio colado em mim, eu falei, fica aí. Parei ele na entrada da igreja. Cheguei a mão perto dele e já deu um estremelico. Falei, o bichão está aí animado. E eu orei com ele, repreendi aquele demônio, levei ele a fazer a confissão de Jesus. Ele fazia assim, ó, aí pastor, olha como é que eu estou. Ele fazia assim, ó, eu estou mais leve, eu estou bem. Aí desceu a rampinha ali, foi andando ali uns 10, 20 metros para frente ali. Estava eu e a Thelma entrando no carro ali, ele grita lá no meio da rua assim, aí pastor, aí como é que eu estou? Meu irmão, se isso não trouxer alegria para o teu coração, rapaz, está tudo errado. Você dá aula, você ajuda uma criança, e essa criança lá na frente vê ela se sobressaindo, ela vivendo em paz, conhecendo Cristo, porque você de alguma forma, ou você foi Paulo, ou você foi Apolo, ou você plantou, ou você regou, e o crescimento veio na vida dela, e você vai olhar para aquela criança que agora já é uma jovenzinha, um adulto, e de repente está vencendo na vida, está bem com Deus. Meu irmão, é isso. Quando chega uma pessoa e fala para mim, pastor, a tua igreja é tão bonita, moço, acho que é igual o sentimento de uma pessoa chegar e falar que teu filho é bonito, teu filho é bacana. Isso daqui, sabe quando Jesus disse assim, ó, o zelo da casa do Senhor me consome? A máquina igreja, a estrutura igreja, física e espiritual, isso é a minha vida. E aí ele me proporciona essa alegria. Eu preciso você tem que fazer mais, você tem que me dar mais. Não, você já me deu tudo. E tudo que você me dá, eu vejo isso como favor, como presente que eu não merecia. Falei essa semana, eu mandei um WhatsApp para um irmão. Rapaz, mas pensa numa alegria, numa disposição, num encorajamento dele em relação à minha vida. Em relação a dinheiro, em relação aos planos da igreja, em relação à futura igreja. Ele falou, pastor, eu tenho tanta certeza. Eu saí dali, eu falei, rapaz, eu quero ficar mais perto de você, que você me passou uma coragem, uma alegria diferente. Porque ele está no gás, ele está vivendo um negócio diferente, contagiante. Ele é um encorajador. Quantas pessoas estão aí desencorajadas, estão aí tristes por causa de pandemia, e você está dando um copo de água fria? Você está matando a sede, você está arrancando esse fardo das pessoas, ou você está, nossa, é verdade, né? Se bobear ainda rola até, nossa senhora Aparecida, eita, está feio, hein? Então vai para um lugar que de repente, mas peraí, você é quem, meu amigo? Não, isso daí vai passar. Não, em nome de Jesus, deixa eu dar uma outra notícia para vocês, pelo amor de Jesus Cristo. Para de ficar assistindo e ouvindo notícias ruins o dia inteiro. Qual tem sido o teu alimento? Que o coronavírus, que é a morte, que os contaminados, porque aqui imposto, porque ali, porque não sei o quê. Meu irmão, pelo amor de Jesus, alimente-se da graça e da verdade. O povo está morrendo de sede e você tem palavra de água viva. Você é uma fonte de água viva que as pessoas estão esperando beber e ser, saciadas. Nós somos a esperança desse povo. Finalzinho do culto, o Diego vai vir aqui, está ele e a turma dele animado com um projeto com a juventude, não sei o que, eu estou animado por causa de você. Tem um povo aí precisando, tem um povo aí, e eu estou aqui, conta comigo. Meu irmão, é essa disposição que Deus quer ver em você, quer ver em mim. Sabe, de olhar em nós e falar assim, Marcelo, quando ele chamou os discípulos, deu para eles autoridade, deu para eles unção. Vocês podem usar o meu nome, vocês vão ver o negócio vai pipocar. Quando eles foram, eles voltaram felizes da vida. E Jesus faz uma pergunta para eles: faltou alguma coisa? Não faltou nada não. Falou, então amém. Pastor, mas na minha vida está faltando um monte de coisa. Meu irmão, você acha que na minha não?
Tem um monte de coisa faltando no meu prazer, no meu gosto, no meu tempo. Pensa num Deus atrasado e demora, um Deus lento. Deus, você é lento. Talvez Deus não seja lento. Talvez Ele esteja esperando, Marcelo, eu espero que você cresça. Espero que você amadureça. Porque se eu te der algumas coisas hoje, isso vai te fazer mal. E eu te amo tanto que eu não te dou. Eu não entendo, Deus. Lá na frente você entende. E se não entender também, vai morrer não. Tem uma história bacana, que isso sim me alegra, me traz uma grande esperança. Conta-se de um missionário inglês, não sei se foi em 1800 ou começo de 1900, foi para a África do Sul, fez um trabalho missionário fantástico. Era ele e a esposa jovens ainda, e lá tiveram filhos, criaram filhos, e depois de 30 anos, ralado, dedicado, esforçado, chegou o tempo deles voltarem para sua terra natal, a Inglaterra. E quando eles voltando de navio, conta-se que quando eles estavam chegando perto do porto, aí começou uma festa e banda e foguete e aquele negócio. Aí diz que ele olha para a esposa dele, para os filhos e fala assim: eu tinha certeza que a nossa igreja, o nosso ministério não tinham se esquecido de nós e tinham preparado uma festa, uma recepção muito grande. E aí ele vê de longe umas faixas que ele não conseguia ler, e quando o navio foi chegando, aí conseguiu ler as faixas. E falou: uai, parece que essas faixas não são para nós. E aí ele descobriu que naquele mesmo navio tinha o time de rugby da Inglaterra, que tinha ido lá na África do Sul disputar um campeonato, e tinham sido campeões. Eles estavam voltando à festa, eram para os jogadores. E diz que ele fala que trouxe uma tristeza e uma decepção muito grande no coração dele. Assim, falei, pensando, né? Nossa, eu dediquei tanto, eu fiz tanto. Eu achei que quando eu chegasse aqui a recompensa, né, eu seria recompensado por todo o meu investimento, por toda a minha renúncia, por toda a minha entrega. E aí diz que quando ele está ainda se lamentando com Deus, diz que ele ouve uma voz dentro dele falando assim: ei, quem disse que você voltou para casa? Quando você voltar para casa de fato, aí sim você vai ver a festa. Meu irmão, pastor, isso é verídico? Eu não sei. Acredito que seja, mas isso para mim é uma verdade muito grande. A gente às vezes está aqui, não, eu estou fazendo, nem o pastor reconhece, nem o irmão, nem a igreja, nem o fulano, nem o beltrano. Parece que nem Deus reconhece, porque eu estou vivendo num ataque, estou vivendo numa luta, parece que eu estou fazendo tanto, e o que adianta estar fazendo? Estou vivendo aí, o ímpio vive melhor do que eu, o perdido vive melhor do que o achado, o que não crê em Deus vive muito melhor do que eu que creio em Deus. Eu estou procurando seguir os mandamentos, seguir a palavra. O que eu tenho recebido? Nada, eu estou quase desanimando. Eu quero que você abra o seu entendimento, o seu ouvido, os seus olhos espirituais, para você ver e ouvir e pensar diferente. Você está vivo, você é salvo. A gente aqui na terra, a gente às vezes, né, vivo e na terra, a gente às vezes perde, né, a dimensão de uma salvação, sabendo que esse ponto vai ser o único diferencial em toda a raça humana, na vida de todo ser humano. Salvo, não foi salvo. Aceitou o que Cristo fez? Não aceitou o que Cristo fez. Reconheceu a salvação? Não reconheceu a salvação em Cristo. É motivo de você e eu
Na hora que o diabo vier e falar assim: olha a tua vida, olha o tanto de falta que você tem, olha como Deus está sendo injusto, você poder falar assim: realmente, Ele está sendo injusto, porque eu merecia ir para o inferno, e Ele foi para a cruz no meu lugar. Merecia eu ir para a cruz, mas Ele foi para a cruz no meu lugar. E eu estou vivendo de favor, eu estou vivendo de presente, porque se eu fosse viver do meu trabalho, a razão de não sermos consumidos é a bondade dEle, é a misericórdia dEle, é o favor dEle, é a graça dEle. Queria te convidar a se colocar de pé e ter os seus olhos, seus ouvidos, o seu coração aberto para ver, porque quando você vê nessa dimensão diferente, você vai ter motivos de falar: Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela graça. Obrigado pela salvação. Obrigado por ter me adotado. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me favorecido. E eu sei que o teu favor, ele vai me alcançar. Hoje não está bacana. Eu não estou vivendo meus melhores dias. Eu estou vivendo um tempo difícil, Jesus, e você sabe, mas eu não te cobro. Eu não te agradeço pelos momentos difíceis. Eu te louvo e eu te agradeço apesar dos momentos difíceis, porque eu creio que o teu favor vai me alcançar ainda. A tua obediência, ela foi suficiente para que as bênçãos do Senhor, elas venham e me alcancem. Eu serei mais uma vez alcançado. Eu serei mais uma vez favorecido. Eu serei mais uma vez abençoado por causa do teu amor, por causa da tua bondade, por causa da tua fidelidade. Eu vou ser alcançado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.